eu e você, na força do café, vamos criar com coragem e a coragem de sentir o que sentimos. Vai o cafezinho? Estou aqui para bater um papo e começar uma conversa muito importante e eu tenho certeza que impacta a todos nós, que é a coragem da gente sentir o que a gente sente. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, que quando a gente tem dúvida de alguma coisa, é porque a gente acha que a gente deve querer outra coisa. A gente quer isso, aquilo, mas a gente acha que a gente deve querer outra coisa. Se tem dúvida, é que a gente realmente a gente precisa pensar que aquele desejo primário, aquela intuição primária é a real. É a real. Quantas vezes eu tive intuições, gente, e que eu deixei passar por N motivos e também às vezes por achar que eu não devia estar sentindo aquilo, desejando aquilo. Mas era verdade. Aquilo era a minha verdade. E aí a gente passando dessa primeira intuição, quando a gente não nos permite. E imagina, a gente vai para racionalização, a gente vai para mente, a gente vai, mas o que vão achar de mim? A gente vai pro medo e a gente esquece aquilo que a gente sente, a gente vai abafando aquilo, seja qualquer tipo de desejo. Seja o desejo de mudar de emprego, seja o desejo de sair de um relacionamento que eu não quero mais, seja o desejo de criar alguma coisa nova. Gente, eu tenho certeza que isso conecta a gente. Porque quem você aí, você não tem um desejo de algo que tá ali no seu íntimo e às vezes você nunca disse pra ninguém? Que você sonha e você guardou numa gaveta 80 mil chaves, nem as 7 chaves mais, né? Com o tempo a gente vai criando cada vez mais armaduras. E aí depois pra gente tirar aquelas armaduras, pra gente amolecer o coração, a gente precisa de N técnicas. E às vezes, não tanto, se a gente toma uma decisão. Uma única decisão pode mudar. Não precisa ser mudar, por exemplo, eu decidi mudar de emprego. Eu decidi sair do meu emprego. Eu não preciso decidir hoje, sair amanhã. Mas se eu decido internamente, eu vou criando força, vou criando estratégia, e vou criando, e vou olhando mundos, e vou olhando formas, e vou olhando possibilidades que eu nunca imaginei na minha vida. Porque se eu não vejo nem como possibilidade, eu não vou criar caminhos. Eu não vou olhar para as outras possibilidades. Pode cair na minha cara. Aquilo pode vir na minha cara que eu não vou ver. Porque eu e nem vou dar chance também de ver. Porque eu vou ignorar aquilo. Eu vou ignorar aquele desejo. É muito no poder do café. Hum. Porque, gente, é tão difícil, né? É tão difícil a gente pensar em criar novos mundos depois de tanta dor ou de tantos nãos e impossibilidades, tudo é impossível. A gente perde a magia da vida, sabe? E aí hoje eu me conectando aqui, né, com o exercício que eu tô fazendo exatamente para lidar com bloqueios emocionais, lidar com memórias, não é falsas memórias, né? Porque se são memórias, existe de alguma forma. Mas desmentir essas memórias, né? Do modo como eu acreditei que as coisas deveriam ser ou são. Para realmente criar força no que eu acredito e força nas possibilidades.
E essa raiz, ela vem muito dessa nossa criança interna, desse nosso desejo. Às vezes eu vejo e o que me dói, de verdade, eu acho que sempre me doeu. Olha, eu tô até emocionada, porque sempre me doeu ver olhos sem alma, sabe? Ver olhos vazios, que coloca muitas dores e muitos muros à frente de você, dos seus desejos. Tem a primeira intuição, o primeiro desejo, aquele real. O que vem depois é justificativa. Tem a primeira sensação que emerge, sabe? Que é a libido. Se não tem, se eu bloqueio aqui, se eu bloqueio nessa minha estrutura da libido, se eu bloqueio na minha primeira permissão de ação, que é do chakra básico, eu bloqueio minhas possibilidades financeiras, eu bloqueio minhas possibilidades criativas, eu bloqueio a minha possibilidade de gerar, de criar, de amar, de fazer, sabe? De agir, de ter força, de ter força. Fizeram com que a gente não acreditasse na nossa intuição. Né? A gente foi sendo moldado, sabe? A criar a criar muitos medos e acreditar nos medos. E aí, se a gente acredita, vira uma realidade. Ai, mas realmente, mas eu não é assim, né? O mundo não é um conto de fadas. É aquela frase, né? Eu tenho as contas para pagar. Quem não tem? Contas a pagar. Isso, essa frase, se a gente pensar, contas a pagar, todo mundo tem. Mas se eu tenho contas a pagar, é porque eu gerei essas contas. Se eu tenho possibilidade de gerar, eu tenho possibilidade de criar. Se eu tenho possibilidade de criar, tem uma essência aí verdadeira. Se essa é a minha essência verdadeira, é aí o caminho. E eu quero fazer um convite. Lembra daquela criança? Imagine aquela criança que brincava, aquela criança que sonhava, que tinha amigos imaginários, que pegava os bonecos e davam vida, que entrava no carrinho era o melhor corredor do mundo, que na bicicleta era o atleta e ganhava o mundo e tinha aquela liberdade e era liberdade. Aquela criança que, escondido dos adultos, ressignificava o seu mundo, imitava aquele mundo como se fosse a sua própria verdade. Que brincava de escritório, sabe? Juntava as primas, brincava de escritório. E ali era uma grande mulher de negócios, e rica, e poderosa, e que dominava o rolê todo. Cadê essa criança? Cadê ela? Cadê a força dessa criança? Cadê a verdade? E aí a gente vai crescendo e falam, não, o mundo não é assim, o mundo é assado. Tó esse script aqui, é aqui que você vai acreditar. É nesse script que você vai crer. É aqui que você vai fazer. E aí entra a famosa pílula de Matrix. Qual pílula você quer? Tem uma que você vai permanecer nas impossibilidades, você vai permanecer no conforto, mesmo que não seja o que você sonhou. Mesmo que você esteja num relacionamento abusivo, mas você tem um relacionamento. Mesmo que você tenha amizades assim sugadoras, mas eu não tô sozinha.
não tô sozinho. Mesmo que você, tenha um dinheiro que cai todo mês na conta, tá bom, todo mês a conta. Eu, eu quero permanecer aqui. Ou uma outra realidade de criação e de ver, que você vai ver o seu poder, a sua potência, o que você pode fazer, o que você pode criar, o que você pode gerar, que você pode ter outros tipos de relacionamentos, que você pode ter outro tipo de vida, que você pode sonhar, que você pode voltar a sonhar, que você pode criar, que você pode viver de outra forma, que você pode viver com mais saúde mental, que você pode viver mais equilibrado e sem precisar ficar estressado o tempo todo e reclamando todo dia da mesma coisa. O que você quer? É fácil? É uma escolha. Não é questão hoje, assim, eu tô construindo junto, gente, com você. Eu tô construindo junto com você. Não é uma questão de facilidade, entende? É uma questão de escolha. O que eu escolho para mim? E essa coragem de encarar, de sentir o que eu sinto, é olhar e falar assim, olha, eu tô irritada. Eu tô bem irritada. Tô irritada com a dinâmica da minha casa. Eu tô irritada de estar numa posição que me colocam sempre para fazer tudo e eu não tenho tempo para mim. Esse não ter tempo para mim sou eu que crio esse não tempo para mim. Se eu colocar e criar e desejar, intencionar que agora sim eu quero ter tempo para mim, eu vou ter tempo para mim. Mas eu preciso colocar cada coisa no seu lugar. Eu preciso devolver o que não é meu. Eu preciso devolver o que é do outro pro outro. E ficar com o que é meu. O que é meu já é muito. Eu preciso carregar todo mundo, o mundo inteiro nas minhas costas. Por quê? Pra quê? Pra quem? Eu achava que não, sabe? Mas. Ai, a tal da síndrome da boazinha, pô. A tal da síndrome da boazinha não é nada bom, né? Não é nada legal. Porque chega um momento em que você tá sendo boazinha, você não sabe nem pra quem, nem pra quê. Nem a serviço do quê. Em busca de amor, em busca de ser amado, em busca de nutrir. Quem quer ser nutrido é aquela criança lá. Então busca nutrir aquela criança. Não deixa aquela criança sozinha. Vamos pegar aquela criança com força. E não sei o quanto você já ouviu falar de criança interna, o que você entende por criança interna. Mas se você acha que você cresceu e não é mais aquela criança, se a gente não nutre aquela, se a gente não resolve aquelas questões, se a gente não abraça aquela criança, tudo ao redor vai ser para tentativa de nutrir ela. Ela vai querer atenção, ela vai ela vai não querer ser rejeitada, ela vai ter o medo da rejeição e tudo que ela vai buscar é não ser rejeitada, é ser amada, é ser ouvida. Ela vai querer atenção de todos os lados, ela vai querer falar muito mais ou vai querer sumir para não ser vista. Ou vai querer deformar o próprio corpo para esconder a dor ou para se proteger, entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Haja força, não é? Vamos acolher essa criança. Dê atenção para essa criança. Pergunta para ela o que ela quer. Porque senão a gente vai ficar repetindo nas nossas relações. A gente vai ficar repetindo nos nossos relacionamentos, a gente vai ficar repetindo nos nossos empregos, na nossa relação com o trabalho, querendo a validação no trabalho. Quantas crianças
perdidas, querendo que os chefes, né, as chefes, sejam mãe e pai. Inclusive eu, né? Quem é que, quem é que não está ou não sentiu alguma coisa disso? A gente precisa olhar. Se a gente não olhar, a gente vai se perder na gente. E aí a gente não avança. Sabe aquela coisa? Não, eu sou adulta e agora eu vou acolher aquela criança. Vem cá, Marianinha pequena. Fala o seu nome. Vem cá. Fala o seu nome. O seu apelido de criança. Coloca no seu coração. Manda luz para ela, abraça, chora. Assuma o que você sente. Assuma a inveja que você sente do outro por você invejar a força do outro. Assuma que você não quer mais estar onde você está e decida. Você pode decidir agora, você não precisa fazer exatamente aquele movimento, mas você precisa fazer um movimento interno primeiro. Tudo nasce no movimento interno. Tudo nasce no movimento interno. E isso não tem como escapar. O mundo externo, ele é exatamente a construção do nosso mundo interno. Quer saber? Quer identificar algumas crenças suas? Olhe suas amizades, olhe seu relacionamento, olhe seu emprego. Perceba no seu pensamento o que você reclama todo dia. Todo dia você levanta e reclama, todo dia você levanta e reclama. O que tem de verdade naquilo? Até quando que a gente vai ignorar? A gente tá precisando, a gente se movimentar. Eu acho muito triste mesmo ver aquele olhar sem alma, aquele olhar fundo, aquele olhar vazio, desesperançoso. A gente tá precisando voltar à magia. E a magia não significa, nossa, ilusão. Pelo contrário, é a gente sair dessa ilusão e a gente começar a criar realidades. Pode perceber o que você, quando criança, quando adolescente, né, que também tem menos resistências, você criou só desejando, só querendo, só brincando de. E aí quando você viu, você teve aquilo. Ou se não teve, ou se você lembra só de frustrações, por que não criar agora? Por que não ser agora isso? Se você quer dizer algumas coisas, você precisa dizer algumas coisas para algumas pessoas e você precisa resolver aquilo com aquelas pessoas, não precisa estar fisicamente ali com elas. Diga, abre a boca, ouça a sua voz, dê graças por você ouvir com a sua boca, a sua voz e deixa que o seu ouvido ouça e coloca para fora. Fecha o olho e fala. Se a gente não tem coragem nem de nos ouvir, como que a gente quer que o outro nos ouça e nos entenda? Se a gente mesmo não nos entende, como que eu quero criar um mundo e ao redor pessoas que me ouçam e que sejam acolhedoras? Se eu só fico no lugar de querer ser acolhida, querer ser acolhida, querer ser acolhida, mas eu espero isso sempre dos outros também, só os outros, mas eu não verbalizo nem para mim. Eu não pego, nem eu me acolho. Eu não dou atenção nem pro que eu sinto. É muito mais. É muito além. Para mim, essas são as verdadeiras contas a pagar. Tem um preço. A gente ignorar o que a gente sente, a gente ignorar nossos sentimentos, a gente ignorar pelo mundo prático, pela vida prática, e a gente ficar fazendo isso e a vida passa. Eu gosto de sempre lembrar
O que eu quero daqui 2, 3 anos para mim? Se eu quero alguma coisa diferente, preciso mexer alguma coisa diferente dentro de mim, a gente nunca vai ser o mesmo, que as experiências nos transformam. Mas eu preciso tomar cuidado também com as mentiras que eu sustento para mim mesma. É por isso que não tá aqui. É por isso que tá aqui. Aqui é a verdade. Aqui diz o que a gente é. E a gente tampa o tempo todo, a gente faz um esforço danado pra gente seguir sendo aquele adulto performático, escondendo qual é a essência do que você veio. Vamos lembrar da nossa essência. E eu tô aqui junto, porque eu também tô nessa caminhada. Pra mim tá aqui falando, expondo, eu tive que voltar, eu tive que lembrar dessa essência. Eu tenho que todo dia levantar e falar. E aí? O que você quer? O que você quer hoje? Quem é você? Porque no fundo, no fundo, a gente tem medo. Porque a gente acha que aquilo é muito bobo ou não é digno. Deixa eu te dizer, na força do café, todos somos dignos. Senão eu não estaria aqui com este corpício. Você não estaria aí com esse seu lindo corpício. Eu quero. Sabe o mundo que eu desejo? De olhos vivos. De olhos vivos. Eu já fui amada, eu acho que pode ser sempre assim, não sei, né? Mas já fui amada e odiada pela mesma coisa que eu fazia. Pela minha mesma atitude. E hoje eu vejo que talvez aquela coragem de expor aqui, aquele momento, a minha verdade, do que eu acreditava, né, que era bom e positivo para me fazer no meu trabalho, né, com as crianças ali na educação infantil. E eu amava aquilo, com a verdade, com a brincadeira. E quando eu vi que aquilo foi cortado, eu senti minha própria criança ser cortada e podada. Mas sabe na boca de quem venho? Na verdade, dos olhos de quem venho? Dos olhos tristes. Dos olhos que tinham regras e que não se lembrava mais do que é que tá fazendo ali. Coração endurecido, alma endurecida, eu endureço os outros. Transforma em sal de pedra. E o que derrete o sal de pedra é um sol potente. E para a gente se manter firme nisso, é complicado. É complicado. Mas como numa história muito linda e especial que eu tô contando, só um pequeno fio de luz, uma pequena luz, ela é capaz de iluminar uma escuridão inteira. Se eu acendo uma pequena luz dentro de mim, se eu sorrio para mim e falo, hoje eu quero me amar. Hoje eu decido prestar atenção nos meus pensamentos. Se eu reclamo todo dia da mesma coisa, se eu dou energia todo dia para a mesma coisa, aquilo vai se tornar realidade. Por mais que eu não queira ela. O não querer, eu não quero, não quero, não quero, faz com que aconteça. Porque eu tô dando força. O universo não entende o que eu quero, não quero, ele entende onde eu tô jogando força. É difícil de entender.
Tô testando isso daí também. Mas onde eu coloco a força é onde fica forte. Onde eu coloco força é onde cresce. Então, se eu tirar a força daqui do que eu não quero e colocar devagarinho a força para o que eu quero, se eu começar a treinar isso, se eu começar todo dia a dar uma dosagem naquilo, com essa pequena luz, e dosar um pouco mais, e dosar um pouco mais, até que se torne tão natural a ponto de enfraquecer aquilo que eu não desejo. A realidade que a gente vive é o que nos mostra é o que nos mostra sobre o que a gente acredita. E o que eu posso fazer por mim hoje? No mínimo, validar o que eu sinto. Às vezes, você foi aquela criança que seus sentimentos não foram validados. E aí, não quero entrar nem no mérito de culpados, porque tenho certeza que você já tem seus culpados, como eu lido com os meus culpados, e aprendendo a olhar, tá, o que que eu faço com isso agora? O que que a minha adulta pode fazer com isso agora? Qual é o caminho que eu posso traçar para mim agora? Porque culpar, eu já sei culpar. Ou já sei julgar, já sei culpar. A gente tem PhD disso. Mas e nos amar? E decidir agir ao nosso favor. A gente precisa se alfabetizar nisso, não é mesmo? A gente precisa criar espaço para isso. Cria um espaço seu interno. Cria. Não tem coragem? Cria. Busca ajuda. Quando a gente vai, tipo, lidando de qualquer jeito com nossos sentimentos, passando por cima, a gente não percebe depressão, a gente não percebe que a gente tá numa tristeza profunda, a gente não percebe que a gente tá se autodenegrindo, a gente não percebe que a gente busca que as pessoas ao redor nos destruam, nos atravessam. E aí eu faço isso com o outro, e aí vira aquele círculo, sabe? Que não sai do lugar. Mesma ação, mesma reação, mesmo resultado. Para me ter resultado diferente, mudo a ação, mudo o pensamento, mudo tudo, mudo o resultado. Parece óbvio, né? Mas a gente precisa testar na verdade, a gente precisa testar de verdade, a gente precisa acordar essa alma, esse olho, a gente precisa acordar essa criança. Chega de acreditar que é só na dureza, que é só na força, sabe? Que é só maltratando o outro, que eu vou atingir o que eu quero, que é só pisando no outro, que é só invalidando o outro. Em vez de eu ficar buscando invalidar o outro, por que eu não busco eu me validar? Por que eu não busco eu estar nesse lugar de me autovalorizar? Estamos juntos nessa força do café. E eu espero de verdade, que depois de você ouvir isso, que você integre isso no coração e que você verbalize em voz alta para você. Eu decido buscar soluções para me curar e eu decido sair do lugar onde eu tô e prestar atenção no que eu sinto, no que eu desejo. Um beijo. E o café já tá frio, mas que a gente continue na força do café.